Estamos de volta com o Roda de Mulheres e vamos iniciar este bloco com o depoimento da psicóloga e terapeuta sexual Zenilce Bruno sobre os danos psicológicos causados em mulheres vítimas de estupro. Vamos ver? A violência sexual, o estupro, é extremamente danoso à mulher, né? Se ela foi estuprada na infância, na adolescência, na fase adulta, ou até mesmo na velhice, isso causa a ela, muitas vezes, uma aversão à vida sexual, a ter uma parceria, a se envolver emocionalmente com alguém. Então, é muito importante que a gente dê essa assistência logo que a pessoa é violentada. Por quê? Porque ela foge dos relacionamentos sociais, ela foge dos relacionamentos amorosos, ela perde a confiança no outro, principalmente nos homens, né, se ela foi. Porque às vezes ela pode ter também sido violentada por uma outra mulher, mas em geral ela é violentada por um homem mais velhos, às vezes homens conhecidos, família, amigos. Então, é muito importante que essa pessoa seja acolhida, porque ela vai precisar desmistificar que aquilo foi um fato isolado, se é que foi um fato isolado, porque algumas vezes aquela menina ou aquela mulher, ela é estuprada várias vezes, até pela mesma pessoa, ou por parceiros, ou por outras pessoas diferentes, porque às vezes até o próprio cônjuge, o próprio namorado, também acaba muitas vezes violentando. Então, ela precisa de ajuda para evitar ou para corrigir algumas disfunções sexuais graves, para que ela volte a acreditar no ser humano, ela volte a acreditar no amor e principalmente na vida sexual satisfatória. É isso mesmo, Denilson. Muito obrigada aí pelas suas palavras, sua participação. E é importante que se diga, né, porque a gente falou aqui no caso da Mari, mas mesmo numa relação que a princípio é consensual, que a mulher deseja, está querendo, mas se durante aquele envolvimento o homem faz alguma coisa que desagradou, que não gostou, e a mulher fala não, é respeitar o não, porque não é não. Então, se ele segue a partir dali, ele está cometendo um ato de violência. Então, é muito bom ter cuidado com relação a isso, né? Porque entre o sim e o não aí pesa muito, não é verdade, Rose? Sem dúvida. Inclusive, numa perspectiva de uma educação, né, em gênero, uma educação para que a violência contra a mulher acabe, a gente precisa trabalhar isso com os meninos e com as meninas também. Eu faço parte do projeto Contexto, que é uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, né? Eu sou do Instituto Maria da Penha, mas tem também a WeWorld GVC Brasil, SPLAU, a Caritas Diocesana de Crateús e uma série de outras que vem desenvolvendo uma ação na perspectiva da educação em gênero no semiárido. E a gente sabe que o sertão, né, e a nossa figura, né, de masculinidade construída a partir desse imaginário é permeada pelas manifestações mais, digamos, acentuadas desse machismo que a gente está aqui falando desde o início do programa. E aí, como a gente trabalha, né, nesse contexto da educação, a noção de consentimento, né? Não, os meninos precisam saber que só há sexo se for consentido, né? E esse consentimento ele não pode ser implícito, né? Tem que haver uma expressão, inclusive manifesta, né? Da mulher sempre, né? Não existe algo assim, um protagonismo da mulher nessa possibilidade. Os danos causados, como a Zenilce bem disse aí, são grandes, né? Quer dizer, a relação dela com a sociedade se modifica totalmente, né? A relação dela com um novo relacionamento, né? Em ter uma outra pessoa, já dificulta bastante. Agora, você imagina também esse psicológico. Óbvio que qualquer situação de estupro dilacera qualquer psicológico que possa, de qualquer pessoa, né? Mas fiquei pensando aqui também, estou assistindo uma série que em algum momento trata sobre isso, This Is Us. Imagina você falar do estupro de uma pessoa que você conhece, né? Por exemplo, um pai, um avô, um tio, de alguém próximo, né? Então, acredito que isso, porque, assim, que nem a Zenilce estava falando, que nem a Ilana falou agora, é preciso reconstruir novamente esse olhar para o amor, que você pode ter uma parceria, mas agora tu imagina como é que você faz esse trabalho num psicológico que foi devastado por um estupro de alguém que você já... Porque o outro, se for um outro desconhecido, por exemplo, você não tinha nenhuma relação, né? Uma pessoa você construiu, mas alguém afetivo, próximo, de dentro da sua casa...
eu acho que a pessoa que você não tem vê confiança. Não, mais e que você em tem canto nenhum. É. Segurança aonde, se você não tinha nem na sua casa, né? Normalmente as mulheres não querem levar adiante, né? Recentemente eu fiz uma escuta, né, de uma mulher já adulta que vivenciou uma violência sexual assim continuada, né, pelo pai, e a única para ela, né, simbolicamente, a única penalização que ela queria era a distância, porque apesar, né, da gravidade do que aconteceu e das sequelas da própria vida e subjetividade dela, ela não queria ver o pai preso. Né? Então, é sempre, para nós mulheres, né, são-nos colocadas questões muito complexas de se responder. Né? Não é assim, 2 mais 2 são 4, né? É só ali, vai ali na delegacia que resolve tudo. Não resolve por várias questões. E essa é uma outra faceta da violência sexual, que é a violência sexual intrafamiliar, né? Praticada por parentes e que cada vez mais atinge meninas de menores idades, né? Os dados nos mostram que é mais comum do que se imagina. É muito comum e cada vez com crianças mais novas, menores, né? Isso é agora, o que é que chega? Né? Não é uma patologia apenas. Nós estamos falando de relações sociais, né? O que leva um parente adulto a abusar sexualmente de uma criança da família, se não a ideia de domínio, de poder sobre essa criança, né? E em geral são as meninas também. Sim. Acontece com os meninos também, mas isso em geral me veio também à mente, né? Quando você lê, isso já é relatado há milhares de anos atrás, que eu fico pensando, por exemplo, naqueles trechos quando você lê a Bíblia, por exemplo, que o fulano, que era o pai da fulana, deitou com a filha. Eu lembro quando eu ia para a igreja, quando eu era criança, aí quando o pastor lia um trecho assim, falando um trecho da Bíblia, eu ficava assim, sem entender. Eu disse, como assim o pai, a filha? Eu não entendi. Ou seja, é uma situação relatada, inclusive, milhares de anos atrás. E a gente pergunta, como é que se rompe esse círculo? Com a informação, com a educação. É por isso que nós precisamos entender que é necessário fazer educação sexual nas escolas. Os meninos precisam saber o que é consentimento. Porque existiam os ditados entre os meninos da minha geração atrás e tal, que eu escutava eles dizerem, eu acho que até bem pouco tempo se reproduzia, mas quando veio a história do não é não, parou um pouco mais, que eles diziam o seguinte, não é talvez e talvez é sim. Olha só, a pessoa se arvorando em traduzir o que a outra está dizendo. Mas a mídia, ela propaga muito isso. Tinha nas novelas, em filmes, né, que o galã, mocinho chegava e pegava a mocinha à força, ela não queria, se debatia, pois daqui a pouco ele... fetiche, né? Fetiche. Então, e você falou uma coisa, Marte, você falou uma coisa importante, a questão da educação. E a Rose estava falando sobre o projeto Contexto. Eu queria saber como é que o projeto Contexto trabalha a educação no enfrentamento à violência contra a mulher. Pronto. É um desafio, né? É um desafio que não tem receita pronta, principalmente porque nós vivemos numa sociedade que atualmente nega a necessidade de falar de educação sexual nas escolas, né? Então, a gente já vai nesse contraponto de discutir gênero, discutir violência contra a mulher no lugar aonde supostamente não é permitido. E o outro aspecto disso é de construir metodologias que tenham pedagogicamente um alcance, né? Sobretudo no ensino fundamental, né? Sobretudo com adolescentes, porque a nossa educação, né, esse modelo de educação que nós temos, ele não só precisa se reinventar, mas ele também precisa trazer para si algumas responsabilidades, né? E uma delas é a responsabilidade de trabalhar a prevenção à violência. E não tem jeito melhor de trabalhar a prevenção do que falando abertamente sobre o assunto, né? Trazendo em diversos momentos, trazendo na aula de matemática a questão de gênero, né? Trazendo na aula de geografia, porque tudo que nós vivemos, né, de alguma forma, em alguma medida, tem a ver com a forma como a nossa sociedade foi construída. E passada para os meninos e meninas, né, de forma... Exato. E, além disso, a gente precisa trabalhar sempre a construção da autonomia, né, das mulheres, das meninas, né, a autonomia, a autoafirmação, né, sobre seus corpos, sobre a sua sexualidade, mas também sobre o seu projeto de vida, né? Então, isso tem a ver com a subjetividade em relação aos estudos, né? Desde o que você quer ser quando crescer até
como as mulheres, por exemplo, no nosso caso, né, nós trabalhamos no cenário rural, então como as mulheres do campo, elas são, né, elas gerenciam, elas protagonizam o seu quintal produtivo, né, ou a sua terra, o seu negócio, né, enfim, e isso, né, é construído a passos muito difíceis. E é um grande desafio mesmo, Rose, porque assim, no interior, no semiárido, a questão dos costumes ela é muito forte. Então, você ultrapassar essa fronteira aí, realmente precisa de uma pedagogia bastante... Até para conseguir ensinar ou dizer, mostrar para as próprias mulheres qual que é o papel dela, né? Porque muitas vezes elas, não, mas o fulano que é o provedor, né? Então, até isso. Mas só voltando aqui na questão do ensino, né, da educação sexual para as crianças, inclusive nós como pais também a gente tem que se reciclar, digamos assim, porque até para os pais, acredito, para minha mãe falar para mim sobre alguma coisa sexual ligada à sexualidade, meu Deus do céu. É um tabu. E é um tabu, né? E até nós hoje que a gente discute sobre isso, não sei o que eu tô falando por mim, você pensa assim sobre determinado assunto, como que eu vou tratar isso, né? Porque é um tabu tão grande que até você falar sobre sexualidade, que é algo natural e que mais na frente, quando a criança crescer, ela também vai ser um adulto que tem a sua sexualidade. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Tem uma professora do João na Escola que ela, após algum caso que teve, do caso da menina que foi estuprada pelo tio, se eu não me engano foi pelo avô, né, que foi polêmica no ano passado. E aí ela passou a utilizar o Instagram dela, ela é psicopedagoga e ela se especializou nessa área e passou a utilizar o Instagram dela para tentar ajudar os pais a conversarem sobre esse assunto com os filhos. Tipo, o menino pergunta como é que ele nasceu, né? A primeira pergunta que o menino faz é, você não sabe como é que responde? E aí ela ensina algumas formas naturais de você explicar a sexualidade de uma forma natural, que até quando eu leio eu digo assim, eu vou dizer isso, porque você já está julgando antes, né, porque você já tem o tabu na sua cabeça, né? Pois é, aí eu lendo, eu disse, meu Deus, eu vou dizer isso. É um tabu, mas ela favorece exatamente as práticas das violências, dos abusos, né? Quer dizer, o que há de mais, como você citou aí a questão que toda criança, todo ser humano, acho que a primeira grande curiosidade do ser existente é como é que eu cheguei aqui? Quer dizer, então, como é que você mascara isso, né? A sua própria existência, ela é mascarada porque ela é resultado de um ato sexual, como se aquilo fosse uma coisa feia, criminosa, suja. Você falar de vagina essa tratativa, as pessoas acham essa suja. tratativa de jogar para trás do pano a sexualidade humana, que é uma coisa absolutamente natural, sem a qual a espécie nem existia, nem se reproduzia, né? Além de que também ela permeia relações sociais afetivas fundamentais, né? Ela favorece exatamente essa prática, porque você não fala. Se a menina não conhece o próprio corpo, se ela não sabe o que são insinuações, o que são sinais de abuso, como é que ela vai se defender? Como é que ela vai denunciar? Porque ela vai ficar com vergonha. A primeira coisa, né? E se os meninos não são educados no sentido de saber se relacionar, ter relações com o gênero feminino de forma respeitosa, de forma não dominadora, não abusiva, se eles não são informados disso, como é que eles vão evitar essa prática? Daí a gente volta aqui para o projeto Contexto, da importância da educação, de começar desde pequena falando sobre esse assunto, né? Vocês têm algum resultado já desse projeto? Assim? A gente tem já porque nós associamos, né, esse tema a muitos outros. A exemplo da convivência com o semiárido, né, a própria agroecologia. Então, os resultados, trabalhar, né, com um território tão difícil, tem uma perspectiva de que os resultados eles não são assim os visíveis, né? Imediato, mas né? Esses resultados, assim, por exemplo, de a gente já identificar meninos e meninas já adolescentes, né, que do começo do projeto já falam sobre isso de uma forma mais tranquila, né, já produzem vídeos, né, redações e outros sobre esse tema, sobre a questão da justa divisão do trabalho doméstico, que é um tema que a gente trabalhou bastante no último ano, né, que é reconhecer que aquele espaço doméstico é responsabilidade de quem ele vive
inclusive não só da mãe, né? Então, tudo isso, né, já é um resultado, né? Já é o resultado de como o projeto vem, né, transformando as vidas. E apesar de ser uma experiência localizada, né, a gente precisa trabalhar de uma forma ampla, né, na política de educação, inclusive, né, porque, no fim das contas, a sociedade civil tem sempre o desejo de que essas metodologias elas se tornem políticas públicas. Né? No Ceará, a gente tem a Lei Maria da Penha nas escolas, né, uma lei que garante tudo, orçamento, e a gente precisa transformar isso em algo que aconteça permanentemente, né? Não só em agosto, no aniversário da lei, e que aconteça também em todas as escolas. Isso. Parabéns pelo projeto. Gente, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de agradecer muito. Foi uma conversa muito gostosa e assim, muito esclarecedora. E eu gostaria que vocês tivessem, cada um pudesse falar alguma coisa nos minutinhos finais, se tiver algum recadinho para dar. Em primeiro lugar, parabenizar pela escolha do tema, agradecer pelo convite, porque esse tema ele é muito importante, porque são questões que estão no dia a dia das mulheres, né? Mas a gente precisa fazer essa compreensão, fazer, vamos dizer assim, esse confronto dessas relações, mas também numa perspectiva libertária, né? Nós precisamos construir uma nova sociedade em que as mulheres deixem de ser vítimas e os homens deixem de ser algozes, né? Isso passa por um processo de consciência, passa por um processo de construção de políticas públicas que favoreçam o aspecto pedagógico, educativo, mas também o acolhimento das mulheres e a punição de homens que insistem nessas práticas, né? Mas, sobretudo, nessa perspectiva de que homens e mulheres, aliás, se a gente for considerar o gênero, que a gente também tem que incluir, né? As pessoas LGBTs, as pessoas trans, não binárias, são sujeitos de direitos e que precisam assim ser considerados. A gente tem um sistema jurídico que contempla isso formalmente, né? A nossa Constituição diz que homens e mulheres, independente inclusive de orientação sexual, são iguais perante a lei, merecem proteção. Então, isso só falta virar uma prática. Então, eu acho que o poder público tem uma responsabilidade muito grande, mas a sociedade civil também, porque a sociedade civil acaba refletindo pelas escolhas públicas, né? Pelos eleitos, pelas eleitas que vão conduzir o Estado. E, enfim, esse é o grande desafio, né? O grande desafio é a gente chegar numa sociedade sem violência e sem violência sexual. Verdade. Eu só queria dizer que o nome do programa Roda de Mulheres é um nome em si muito potente. Porque ao longo da história, né, nós mulheres fomos quebrando, né, as estruturas e as barreiras através das rodas, né, através desses momentos de compartilhar, né, as falas, inclusive de exercer esse lugar da fala, né, que nos é negado tão constantemente. Então, vida longa, né, ao programa, obrigada, a vocês e a TVC, e também vida longa com a possibilidade de sempre trazer questões, né, que, no geral, só fica no calor do momento e na superficialidade, né? Que a gente sempre possa trazer o tema, colocar na mesa e falar com essa tranquilidade, né? E aí, nesse sentido, já queria agradecer pelo momento. Okay, a gente que agradece aqui a presença de vocês para a gente estar discutindo esse tema tão importante, né? De uma maneira aprofundada. Que pena que o programa tem tempo, ele acaba, né, Lana? Mas no próximo programa a gente traz outro tema, novas convidadas. E não esquece que continua nas redes sociais, nos acompanha através do Facebook, no Instagram, e na próxima semana estamos de volta. Estamos de volta. Até lá. Tchau.